Então João é alguém muito íntimo de Jesus. Conhece muito bem o coração de Jesus. Então ele está dizendo o seguinte: alô, filhinhos, amadinhos. Ele chama de filhinhos. Ele não fala irmãos, ele fala filhinhos. Cristo morreu por nós. Cristo deu a vida dele por nós. Portanto, vocês também devem dar a vossa vida pelos vossos irmãos. João 3,16. Depois já deixa preparado aí 1 João 3,16 também. Irmãos, quem tem recebido os capítulos que eu tenho escrito durante a semana? Os irmãos têm lido? Está muito duro? Glória a Deus. Bom, hoje eu quero falar sobre os pactos da célula e do discipulado. Na verdade, esse vai ser o capítulo de amanhã. Então, eu só vou pincelar rápido. Amanhã vocês vão ler com profundidade. Amém? Pactos. O que são pactos? Pactos é aliança. Posso ouvir o amém? Você sabe que a vida é feita de alianças. Para nós estarmos aqui hoje é porque um dia o Senhor Jesus fez uma aliança conosco. Posso ouvir o amém? Na noite em que o Senhor Jesus ia ser traído, a Bíblia diz que ele reuniu com seus discípulos, partiu o pão, pegou o cálice e ele falou: esse é o cálice da nova aliança, o sangue que vai ser derramado por vós. Você sabe que o mundo espiritual funciona através da aliança. Posso ouvir o amém? Desde a época antiga, Deus sempre trabalhou com aliança. Então, primeiro, Deus fez aliança com Adão, nós chamamos de aliança edêmica. Depois, Deus vai fazer aliança com Abraão. Quando Deus chama Abraão e Deus promete um filho, a dada altura, Deus fala para Abraão: eu quero o seu filho Isaque. Entrega o seu filho para mim. E aí, Abraão, convicto de que aquele filho era Deus que tinha dado para ele, se Deus estava a pedir, ele devia devolver. Ele então levou seu filho e começou a caminhar em direção ao Monte Moriá para sacrificar Isaque. Diz que Abraão fez ali o altar, colocou lenha, mas na hora que ele ia imolar seu filho, ele ouviu uma voz de Deus dizer: Abraão, agora eu sei que de fato tu me amas, então não precisa imolar seu filho. E a Bíblia diz que imediatamente Deus trouxe um carneiro, e aquele carneiro então foi sacrificado, e o sangue foi usado então como a aliança com Deus. Então, no reino do Espírito, as coisas funcionam por meio da aliança, e o diabo sabe disso, e por isso que o diabo é um imitador. Então, por isso que toda vez que você vai no curandeiro, alguma coisa, para fazer a aliança, o diabo pede o quê? Pede sangue. Então, pede um animal, pede uma galinha. Então, ele está a imitar, porque ele entendeu que a aliança funciona por meio de derramamento de sangue. Então, para Deus fazer uma aliança conosco, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, derramou seu sangue, e lá na cruz, Deus firmou uma aliança com a igreja. Posso ouvir um amém? Mas a base da aliança divina é o amor. Posso ouvir um aleluia? Por isso que em João capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu filho unigênito, como o cordeiro que deveria ser imolado para que a aliança fosse feita. Deus deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Escuta uma coisa, se você crer em Deus, se você crer no Senhor, invocar o nome dEle, você não vai perecer, mas você será salvo e terá a vida eterna. Posso ouvir um amém? Então nesse texto, nós vemos aí a aliança que Deus fez conosco. Deus enviou seu filho para fazer uma aliança. Deus enviou o seu filho como símbolo do seu compromisso para conosco. E é interessante que o complemento desse texto nós vamos encontrar no livro de João também, mas na 1 João, e no capítulo e versículo semelhante a esse. Então lá atrás nós vimos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui vai dizer o seguinte: nisto conhecemos o amor. Como é que nós podemos conhecer o amor de Deus? Como é que nós podemos saber que Deus nos ama? Aí está escrito que Cristo deu a sua vida por nós. Cristo ter dado a sua vida por nós é a maior demonstração do amor de Deus por nós. Posso ouvir um amém? Mas depois o texto continua: portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Alô? Ali está a falar de duas coisas. Está a falar da aliança entre nós e Deus. Está a falar da nossa aliança com os nossos irmãos. Então primeiro diz, nisso nós conhecemos o amor de Deus, a aliança que Deus firmou conosco. Onde que nós vamos descobrir isso? No fato de Cristo ter morrido por nós. Aleluia! Cristo deu a sua vida por... Agora tem um TPC para você também. Portanto, é para fazer o quê? Portanto, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Bom, eu sei que você está me olhando estranho, mas olha para a Bíblia, ok? Ok? É o que eu estou a falar ou está escrito na Bíblia? Quando está escrito na Bíblia, nós debatemos? Não, né? Alright. Então, Cristo morreu por você. Agora, Cristo espera que você também dê a sua vida pelo seu irmão. Pastor, você nunca foi na minha célula. Você não sabe, irmãos, que tem lá na minha célula. Como que eu posso dar a minha vida por eles? Esqueceu quem tu eras. Cristo deu a preciosa vida dele por você, quando você ainda estava lá no mundo. Ei, Cristo deu a vida dele por você, quando você ainda estava mergulhado no lamaçal do pecado. Alô? Cristo deu a vida dele por ti, quando você estava com uma garrafa de 2M e um cigarro na boca. Uau, fala que choque. Pastor, afinal Cristo não deu a sua vida por um santinho como... Há 2000 anos atrás, Cristo estava a dar a vida dele, mesmo sabendo de todos os seus pecados, de todos os pecados que você cometeria. Cristo deu a vida dele por nós. Cristo morreu por nós. Alô? Quando você estava lá no seu quarto escuro, fechado, querendo tirar sua própria vida, Cristo deu a vida dele pela sua. Alô?
Cristo deu a vida dele pela sua, quando você não tinha nada de precioso para entregar para ele. E agora o apóstolo João diz: portanto, também nós, comunidade Ágape, também nós, Creva, Eldimar, Jude, Martinha, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Alô? Significa que esse irmão que está do teu lado, ele é muito precioso para Deus, a ponto de Deus dizer que você precisa dar a sua vida pela dele. Alô? Não estão a gostar da minha pregação? Posso mudar? Ou posso ir lá nos kids pregar, não tem problema. Não estão a gostar? Tá bem, amor, continua aí, eu vou lá pregar para os kids. Não estão a gostar da minha pregação? Eu estou te dizer, escuta, esse que falou isso aqui não é um discípulo. Escuta, primeiro tinha 500, depois tinha 120, depois tinha 12 e depois tinha 3, ok? Então cada um desses grupos era um nível de intimidade que tinham com Jesus. Então, apóstolo João está entre os 3. E entre os 3, ele era aquele que dormia no peito de Jesus. No dia que Jesus falou: um de vocês vai me trair hoje, todo mundo falou para João: pergunta lá para ele quem é. A única pessoa que podia ter a resposta era João. Todos os 12 foram para João e disseram: pergunta lá para ele quem é. Então João é alguém muito íntimo de Jesus, conhece muito bem o coração de Jesus. Então ele está dizendo o seguinte: alô, filhinhos, amadinhos. Ele chama de filhinhos. Ele não fala irmãos, ele fala filhinhos. Cristo morreu por nós, Cristo deu a vida dele por nós, portanto, vocês também devem dar a vossa vida pelos vossos irmãos. Alô? O nosso nível de aliança precisa ser tão profundo, tão forte, que nós temos disposição de dar a nossa vida uns pelos outros. O nosso nível de intimidade e comunhão precisa ser tão poderoso, tão íntimo, que nós tenhamos disposição de pagar um preço de morte pela vida do nosso irmão. E quando eu falo de morte aqui, você vai entender que eu não estou a falar de morte física, obviamente. Mas a morte que eu estou a falar tem a ver com renúncia, tem a ver com perdão, tem a ver com intimidade, tem a ver com relacionamento, tem a ver com amizade, tem a ver com vida em comunidade, tem a ver com a disposição de eu abrir mão de todo o meu orgulho para poder me relacionar com intimidade com os meus irmãos. Alô? Agora, se Jesus está falando para você morrer pelo teu irmão, perdoar é o quê? Servir é o quê? Abençoar com uma roupa ou alguma coisa é o quê? Escuta uma coisa, a igreja fala de aliança. Eu escrevi, acho que em alguns dos capítulos, que a igreja não é um shopping. Está já vendo o que é um shopping? Então eu vou lá e eu curto ali as lojas, os serviços do shopping, e quando acaba o shopping, quando o serviço já não é agradável, né, a célula, quando já não anima a célula, então eu viro as costas. Não, igreja é uma família aliançada, conectada. E a família faz isso. Família dá vida pela outra. Ontem nós fomos no aniversário de um do filho de uma irmã aqui, à tarde. Meu filho foi brincar e estava ali um outro menino com o irmão dele. Aí meu filho mexeu no irmão dele. Ele foi, bateu no meu filho. Aí os dois vieram queixar.
pastor, João, outro também, papai. Eu falei, mas vocês são irmãos, qual é o vosso problema? Aí eu falei, o que aconteceu? Aí o João falou, o fulano me bateu. Aí o outro falou, ele bateu meu irmão. Por isso, pastor, bateu meu irmão, não pode bater meu irmão. Eu olhei para o meu filho e falei, filho, eu não posso se defender. Você mexeu com o irmão dele, você mexeu com a família dele. É o que Jesus está dizendo. Alô, igreja é isso, é família. Mexeu com um, mexeu com o outro. Porque nós temos aliança. A não ser que nós não tenhamos aliança. Escuta uma coisa, quando não há aliança, qualquer coisa rompe. Mas casamento, por exemplo, é feito com base na aliança. E quando você firma a aliança do casamento, você fala, até que a morte nos... O problema é que nós queremos casar, mas não queremos aliança. O problema é que nós queremos estar na vida da igreja, mas não queremos aliança. Nós queremos, eu estou, mas eu estou aqui. Então, não estou tão estado. Entendeu? Meu português, entendeste? Mas o que nós precisamos entender é o seguinte: fazer parte de igreja é fazer parte de uma aliança. Alô, vocês que fazem parte das células, a vossa célula é uma família, e entre vocês precisa ter aliança, compromisso, pacto. Escuta, pessoa que não tem aliança no dedo aqui, chega em casa 22 horas, ninguém faz nada. Não tem ninguém para prestar conta, para dar satisfação. Se ela quiser comer na rua, come na rua, não precisa cozinhar para ninguém em casa. Não tem compromisso com ninguém, não tem ligação com ninguém. Alô? Agora, se você tem aliança no dedo, ainda está a fazer essa coisa ali, nós temos que conversar. Mas o normal é o seguinte: quando eu tenho aliança, eu tenho compromisso com alguém. Não estou a andar mais sozinho. Não vivo mais sozinho, eu tenho compromisso. Aliança fala de compromisso. Quando Deus na cruz fez uma aliança conosco, Ele fez um compromisso. É por isso que lá no livro de Jeremias, a Bíblia diz: essa é a aliança que firmarei convosco, segundo a qual não deixarei de vos abençoar, perdoarei os vossos pecados. Então Deus começa a falar as cláusulas da aliança. Toda aliança traz uma promessa. É por isso que quando pessoas estão a casar, a firmar a aliança, falam: eu prometo te amar, te suportar. Na saúde, na tristeza, na alegria, na pobreza. Outros não gostam dessa parte. Eu fiz um casamento esses dias, quando falei na pobreza, alguém engasgou, falou: Mas está certo, ninguém quer pobreza aqui. Vocês ouviram bem? Nós não queremos pobreza. Diga: pobreza, sai. Tem que engasgar mesmo. Nós não queremos pobreza. Oh Deus, alguém está comigo aqui hoje? Alguém está entendendo alguma coisa que eu estou a falar? Então não podemos dar a vida pelos nossos irmãos de maneira literal. Mas estamos a falar de morrer por nós. Aliás, estamos a falar de uma morte. Quando falamos de morrer, estamos a falar de compartilhar vida, de investir tempo, de acreditar o suficiente para andar mais uma milha. Alô? Igreja, como que aliança é essa que nós não podemos andar mais uma milha? Sabe o que Jesus falou? Mateus capítulo 5, quando ele está falando sobre as coisas do reino, ele falou assim: se alguém te dar uma bofetada, você tem que fazer o quê? Não, Jesus não falou isso. Jesus falou assim, ó: quando alguém te dar uma bofetada, tira a camisa. Fala: hoje vais me ver.
Presta atenção. Jesus falou assim: se alguém te tirar a capa, dá a túnica também. Só que aqui estamos a falar de profundidade. Aqui não estamos a falar de superficialidade. Estamos a falar de profundidade. Jesus falou: se alguém te pedir 1 milha, bate 2. Se alguém te falar: me leva até a Matola, fala: não, te levo até na fronteira. Não tem problema. Te deixo na fronteira. Quer mais alguma coisa? Ou não, irmão, não precisa tudo isso, só na Matola só. Ah, então tá bom. Alô? Né, cara? Presta atenção. É milhas. É morrer pelos irmãos. Não, eu morro por Jesus. Mas se seu irmão é corpo de Jesus, como que você quer morrer por Jesus, não morrer pelo irmão? Alô? Não somos corpo de Cristo? Somos ou não somos? Então morrer por Cristo é morrer por quê? Pelo corpo de Cristo que somos nós. Diga para alguém: alianças. Precisamos fazer aliança. Precisamos ser um povo aliançado. Então, muito rapidamente eu quero falar de algumas alianças que nós fazemos como igreja, como célula. Alguns pactos. Diga para alguém: você não pode andar sozinho. Diga: não pode. A palavra de Deus diz que é melhor 2 do que... Porque há uma recompensa maior para o seu trabalho. Se um cair, o outro levantará. Se um passar frio, o outro vai fazer o quê? Vai aquecer. Então, o primeiro pacto que eu quero falar, diga: pacto da lealdade. Diga para alguém: lealdade. Fala para alguém: conheces lealdade? Escuta, o que eu estou a falar para você não é novidade. Isso está lá na sua... Quando a célula inicia, nós falamos sobre isso. Então eu só estou a te lembrar. Na fase da unidade nós falamos sobre isso. Diga para alguém: precisamos ser leais. Oh Deus. Primeira Coríntios 4:2. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um seja encontrado fiel. Uma das coisas que se espera onde há aliança é fidelidade, lealdade. Então deixa eu te falar uma coisa. Você é leal aos seus irmãos? Alô? Você é fiel aos seus irmãos? Estou consigo. E eu sou fiel a você. Não vou deixar ninguém tocar em você.
Não vou deixar ninguém falar de você. Não vou deixar ninguém atropelar você, porque eu tenho um compromisso, uma aliança de fidelidade a você. Escuta, na célula precisa haver lealdade entre os irmãos. Precisa haver fidelidade entre nós. Lealdade fala de você cobrir o outro, proteger o outro e não expor a nudez. Lá no livro de Gênesis, a Bíblia fala que depois da aliança abraâmica, Deus faz uma outra aliança com Noé. Quem já leu sobre isso? Noé é chamado por Deus, entra na arca e Deus destrui tudo. Depois sai Noé, seus filhos, suas esposas. E aí um dia, Noé estava feliz, tomou uns copos de vinho a mais, mas ele entrou na tenda dele e dormiu nu na tenda dele. Aí a Bíblia diz que teve um filho que foi, olhou, viu que o pai estava o quê? Nu. Viu a falha do pai. Escuta uma coisa, num relacionamento de família nós vamos ver a falha uns dos outros, ok? Na célula, a única forma de ninguém ver sua falha é você não se relacionar com os irmãos. E muitos de nós não gostamos de relacionar porque não queremos que as pessoas vejam as nossas. Quando começar a relacionar, vamos ver que você ri alto. Não vamos? Vamos! Vamos ver que você come muito. Ontem na festa, uma irmã passou com o prato dela. Quando passou, os irmãos fizeram assim. Eu disse a vocês, deixa a irmã comer, qual é o vosso problema? Se vocês não têm apetite, é problema vosso. Cada um anda dentro da sua capacidade. Não é assim? Sim. Olha eu, por exemplo, só um pouquinho estou bem. Oh, brincadeira. Amém. Então veja. Eles viram a nudez de Noé, do pai. Sabe o que fizeram? Caã, a Bíblia diz que Caã saiu a correr da tenda. Alô, Noé estava dentro da tenda, não estava fora. Caã saiu a correr e foi chamar o outro sem Javé. E falou assim, ei, vem aqui que eu te contar uma coisa, aí você não sabe. Lá na minha célula. Quer te contar um babado. Eu já viu esses irmãos, né? Toda hora tem babado para contar. Babado do quê? Fala da palavra. Fala da Bíblia. Vai pregar. Mas toda hora temos uma história, uma coisinha para contar. Ouvi dizer. Então, chamaram Jafé e Sem. Só que aqueles dois filhos eram maduros, inteligentes e entendiam sobre aliança e lealdade. E a Bíblia diz que eles dois pegaram pano e foram cobrir o pai, mas nem sequer ousaram olhar, foram de costa. Foram assim. Sabe, era tipo o quê? Não quero ouvir falar o que você tem para dizer. O que tens para dizer fica com... Amiga, vou te contar uma coisa, mas não conta para ninguém. Presta atenção. Lealdade. Precisamos ser leais uns aos outros. Em vez de expor a nudez, temos que cobrir a nudez uns dos outros. Eu sei que tem um bichinho ali dentro que não aguenta, que a língua coça até, mas mata lá o gás.
Posso ouvir um aleluia? Colossenses 3, 12 a 14. Tem que correr, né? Tem 13 minutos para encerrar. Não, vai para Colossenses. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Essa é a armadura do crente. Alô? A armadura que nós precisamos vestir está ali. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Diga para alguém, tenha paciência. Tenha paciência com seu irmão. Diga, se você já é santo, não seja legalista com os outros que ainda estão a virar santo. Diga, tenha paciência. Vão crescer. E ajude ele a crescer. A seguir. Suportem uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também os. Escuta. Aí diz assim, suportem uns aos outros. Sabe, quando nós lemos essa palavra suportar, sabe o que nós entendemos? É aquele suportar de, fazer o quê? Tem que aguentar. Não, não é isso. Suportar tem a ver com, está vendo essa televisão? Por trás dela tem um suporte, ok? E qual é o objetivo desse suporte? Garantir que essa televisão não caia. Então, quando a Bíblia diz suportai uns aos outros, significa que você deve segurar o seu irmão e garantir que ele não venha a cair. Isso é suportar. Suportar uns aos outros não é fazer o quê, né? Agora eu tenho que, o pastor falou que nós temos que relacionar, então vou fazer o quê? Vamos relacionar, mas não gosto de ti. Quem é você? Não. Isso não é suportar. Suportar é carregar. Está ali suporte. Como chama isso aqui? Os coisas que conhecem. Como chama isso que está ali atrás? Suporte de televisão. Tem suporte de ventoinha, está ali. Tem suporte de projetor, está ali. O que o suporte faz? Garantir que a TV não caia, que a ventoinha não caia, que o projetor não caia. Diga, no que depender de mim, meu irmão não vai cair. Porque eu vou suportá-lo. Posso ouvir um glória a Deus? Olha para alguém e diga, no que depender de mim, não vais fracassar. Diga, vou te suportar. Com alegria. Em amor. Não é assim? Alô? Igreja. Pacto da honestidade, segundo pacto. Efésios 4, 25 a 32. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque somos membros do mesmo. Fiquem irados e não pequem. Não deem lugar. Não deixem que o sol se ponha sobre a vossa ira, sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao. Escuta, se você deixar a ira se pôr debaixo, deixar o sol se pôr debaixo da sua ira, você vai dar lugar para o diabo. Alô? Fica chateado só até às 17. Porque a Bíblia não diz que você não pode irar. Aí diz ira, mas não peca. E a condição para você não pecar é não deixar o sol se pôr debaixo da sua.
Então hoje, por exemplo, não tem sol e nem pode ficar irado. Sou eu que estou falando ou está na Bíblia? Irmão, se você é um seguidor da Bíblia, você tem que seguir a Bíblia comigo. Não se ponha o sol debaixo da sua. Significa que enquanto o sol está fora, pode ficar chateado. Mas o bom é que o sol não fica para sempre. 17 horas o sol vai ver. E hoje que não tem sol, então, podemos te ofender, nem pode ficar irado. Não tem sol, está escrito ali. Alô, posso ensinar? Posso ensinar? Sim, não pode. Não se põe o sol. Agora, se você deixar o sol se pôr debaixo da tua ira, você vai dar lugar ao diabo. Porque o diabo vai vir na tua cama. Tá já ver? Igreja, que nem são bom. Ninguém vale nada, ninguém presta. Olha só como te fizeram, olha como te magoaram. Você coitadinho, bebezinho da mamãe, você cheirosinho. Aí você quer dormir, nem está conseguindo apanhar sono. Só está a lembrar daquilo que te aconteceu. Está levantado na cama, está aí na TV. Nem sono está. Está já a perder teu precioso sono. Por quê? Porque você deixou o sol se pôr debaixo da tua ira. Agora o diabo está a usar aquela ira contra você. Escuta uma coisa. Tem um livro de John Bevere, chama A Isca de Satanás. O que significa a isca de Satanás? Ele fala que a isca que Satanás usa, sabe, quando você vai pescar no rio, ok? Para pegar peixe você tem que pôr o quê? Isca no anzol, correto? A isca é o que faz com que o peixe não veja a lâmina do anzol. E ele vê comida só. E aí na hora que ele vai comer a comida, ele é pegado. Então a isca que o diabo usa para pegar você chama-se ofensa. Chama-se ira. Por isso você tem que saber uma coisa. Sempre que você estiver debaixo de ira, você está debaixo de ataque. O diabo lançou uma isca para pegar você. É por isso que a Bíblia diz que não pode irar, porque se você irar vai dar lugar ao diabo. É por isso que muita gente trai, porque quando fica irado, o diabo toma conta do coração. Não pode ficar irado. E a chave para não ficar irado está lá no versículo 1. Seja verdadeiro. Faça um pacto de honestidade. Não minta para os seus irmãos. Ficou chateado? Vai lá na cara dele e fala com muito amor: irmão, fiquei chateado com você. Não gostei da maneira como você falou comigo. O seu comentário achei um pouquinho maldoso. Mas nós somos irmãos. Eu te perdoo. Em nome de Jesus. Vamos caminhar. Me dá um abraço. Eu estou com você. Alô? Por quê? Por quê? Porque nós temos uma aliança. Se eu não falar a verdade, o meu coração vai se contaminar. E quando o meu coração se contaminar, eu vou dar lugar para o diabo. Diga para alguém: seja honesto. Quando não gostares, fala que não gostaste. Mas fala com amor. Porque tem irmão também que não tem amor. Então quando ele fala, o intuito dele ao falar é ferir. Nós não falamos para ferir, falamos para curar. Posso ouvir um amém? Nós não falamos para magoar, falamos para tratar. Posso ouvir um aleluia? Fala para tratar. Até paga um almoço. Ou cozinha na tua casa e chama. Cria uma isca para ele, a comida. Deixa comer até ficar sácio. Depois fala com ele. Pô, irmão, tudo isso que estava na mesa era a minha forma de dizer que eu te amo. Mas eu também preciso te dizer uma coisa. Não gostei. Não gostei. Não foste justo comigo. Mas eu te perdoo. Peço perdão. Peço perdão também por ficar magoado contigo. Aleluia.
Segundo pacto, pacto da transparência. Terceiro, pacto, ainda bem que você está acompanhando. Pacto da transparência. 1 João 1, 6, 7. Rápido, por favor. Temos que fechar. Tem que orar. Olha, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andamos na luz como Ele está, na luz mantemos como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos... Olha só o que o apóstolo João está a dizer, que nós temos que andar na luz, e não nas... Eu posso pedir a alguém, por gentileza, fecha aquela porta rapidamente por mim, só por um minuto. As duas portas. Outro corre aqui e apaga a luz, por favor. Alô? A Bíblia diz que se nós estamos na luz, como Ele na luz está. Coloca de novo. Se andamos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Significa, para nós termos comunhão uns com os outros, precisamos estar na luz, na claridade, porque se nós estivermos nas trevas, nós não conseguiremos ver uns aos outros, não haverá verdade entre nós. Eu não consigo ver que tipo de relógio alguns irmãos têm aqui na escuridão. O bem que ainda está claro ali, se fechasse ali mais ali, ia ficar escuro de vez. Então o que Jesus está dizendo, o que o apóstolo João está dizendo é, nós temos que ter comunhão na luz. Tem que haver claridade, transparência entre nós. Uma coisa transparente, você consegue ver de dentro, de fora. Está já vendo esse copo aqui? Você consegue ver o que tem ali dentro? Mas se eu pegar um copo que não é transparente, você vai saber o que tem lá dentro? Não vai. Essa aqui, ó, adivinha, tem um que aqui? Alô? Pago 100, quem adivinhar? Se errar, vais me pagar 1000. Escuta, você não vai saber o que tem aqui, porque não é transparente. E o erro de você, e o problema de você não saber o que tem aqui, você não sabe como lidar com o que está aqui dentro. Pode ser veneno, beber, morrer. Pode abrir, por favor. Então, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, tem que haver transparência. O seu coração não pode ser um coração escondido, oculto. Tenha transparência, converse com seus irmãos. Permita que os seus irmãos saibam o seu coração. Quando você está triste, deixa que eles saibam que você está triste. Quando você está feliz, deixa que eles saibam que você está feliz. Seja transparente. Se você está preocupado com alguma coisa, conversa. A sua célula é a sua família. É o lugar onde Deus te estabeleceu como aliança. Por quê, pastor? Porque se você não abre o seu coração, vai virar uma bola de neve. E aqui vai uma exortação para as células. As nossas células precisam ser um lugar de confiança. Um lugar onde os irmãos se sintam inspirados pela lealdade dos irmãos a ponto de ser transparente e abrir o coração. Porque também tem lugar que é difícil abrir o coração, porque se você abrir o coração, daqui a pouco toda a igreja já sabe. Mas tem que haver transparência. Anda na luz, não anda nas trevas, não oculta coisas. Tua família, teus irmãos. Vamos correr. Pacto da oração. 2 Tessalonicenses 1, de 11 a 12. Por isso também não cessemos de orar por vocês,
pedindo que o nosso Deus os torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra da fé. Orar por vocês. Escuta, nós precisamos fazer um pacto de orar uns pelos outros. Orar pela vida uns dos. E eu vou te falar uma coisa, você nunca vai conseguir ficar chateado com a pessoa por quem você ora. Ora pelos seus irmãos. Ora pela sua célula. Posso ouvir um amém? Ora por cada membro da sua célula. Ora pelos seus pastores. Irmão, nós precisamos da vossa oração também. Ora por mim. Ora pela minha família. Assim como eu oro por você. E ora pelos membros da sua célula. Temos que orar uns pelos outros. Eu lembro de uma célula que eu liderei. Um dia uma irmã nos ligou. Falou, olha, eu estou com muito problema. Na minha casa, minha família está fazendo isso. Eu não estou a aguentar. E naquele dia, e nem fui eu que falei como líder de célula. Os irmãos da célula disseram para ela, olha, vamos acordar todo dia meia-noite para orar por você. Todo dia meia-noite vamos acordar para orar por você. Por quê? Porque a célula tem compromisso de orar uns pelos outros. Em vez de falar, ora. E peça a Deus mudar. Posso ouvir um aleluia? Diga, pacto da sensibilidade. Provérbio 18, 24. Quem tem muitos amigos pode cair na desgraça, mas há amigo mais chegado que um. Amigos mais chegado que irmãos. Então precisamos ser sensíveis uns aos outros. Nós precisamos ser os amigos mais chegados que irmão para os outros. E ouvir os outros com sensibilidade. Porque tem algumas pessoas que você vai contar, vai abrir seu coração e elas não são sensíveis. Deixa de frescura. É muito... Não, solidariza com o outro. Sente a dor do outro. Isso é empatia. Por isso que a Bíblia diz que nós não temos um sacerdote que não se compadeça de nós. Antes, em tudo, foi tentado como nós. Ele nos entende. Então nós temos que entender os outros também. Posso ouvir um amém? Diga, seja sensível às aflições do seu irmão. Sexto, pacto da disponibilidade. Atos 2, 44. Todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. A seguir, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza. Então, essa igreja era uma igreja que estava disponível um para o outro. Quando alguém tinha necessidade, vendiam seus bens, distribuíam entre eles. De maneira que não havia ninguém com necessidade no meio da igreja. Por quê? Porque os irmãos eram solícitos, disponíveis uns aos outros. Se alguém ligar, ele estava disponível. Irmão, se algum irmão seu te ligar, esteja disponível, pronto para atender. Alô? Pronto. Isso é pacto da disponibilidade. Posso ouvir o amém? Estou a correr por causa do tempo. Pacto da confiança. Diga para alguém, confia em alguém. Na igreja. Confia nos seus irmãos. Confia nos seus líderes. Confia nos seus pastores. Provérbios 10, 19.
fala demais acaba caindo em transgressão. Mas quem controla a língua é... Depois Provérbios 12, 23. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração do insensato proclama a tolice. Então nós precisamos inspirar confiança. Posso ouvir um amém? Não sai falando por aí das coisas dos outros. Sai proclamando por aí. As nossas células precisam ser um ambiente que inspiram confiança, para que as pessoas possam confiar em nós. Posso ouvir um amém? Então diga para alguém, se não tiver coisa boa para falar de alguém, não fala nada. Aleluia. Pacto da prestação de contas. Não podemos ter o pensamento de que ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Estamos ligados aos nossos irmãos e devemos satisfação a eles. Diante de Deus, eles devem nos exortar para que vivamos uma vida santa e eu devo aceitar também a repreensão deles. Amém? Então, nós temos que aprender a prestar contas uns aos outros. Alô? Você não pode viver sua vida assim, tipo, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Já viu aquela música? Deixa a minha vida. Tem crentes que gostam muito dessa música. Só que você precisa entender o seguinte, que você é membro do corpo. Alô? Você já imaginou se o meu pé não quisesse dar satisfação para a minha cabeça? Se a minha mão não quisesse dar satisfação para a minha boca? Cada um cuida da sua vida, nós vamos viver nossa vida. Vamos para onde assim? Então nós temos que aprender a dar satisfação uns aos outros. Comunica as coisas. Fala. Líder, hoje não vou conseguir estar por causa disso, isso. Peço que ore por mim, estou a resolver esse assunto. Pronto, deu satisfação. Os irmãos contam com você, esperam por você. Quando você simplesmente não aparece, não é bom. É assim, na hora que eu tenho que orar por você, é importante eu saber. Então oro, mas na hora que você tem que me dar satisfação, também não me fala nada. Dá satisfação uns aos outros. Pastor, esse tipo de igreja Não é tipo de igreja, é Bíblia que eu estou te mostrar. Palavra de Deus. 9, pacto da assiduidade. Aquele irmão que seguidamente deixa de participar da célula, discipulado ou dos cultos, está perdendo muito na sua vida espiritual. As reuniões da igreja são uma grande proteção. Se você está em aliança com os irmãos, você precisa ter com eles um pacto de assiduidade. Olha, irmãos, eu escrevi, acho que foi no capítulo de ontem, né? Sobre não deixar de... Hebreus 10, 25. Não deixeis de congregar como é costume dos outros. Por quê? Porque aqui há proteção. Eu sei que você ora na sua casa sozinho, mas nós oramos também em família. Posso ouvir um aleluia? E nós não podemos ser assim, tipo um domingo vem, 2 falta, 1 vem, 3 falta, uma célula vai, 4 falta. Precisamos ser assíduos. Escuta, você dá 7 dias da sua semana para o seu trabalho. E você, nos 7 dias, você dá 8 horas a cada dia para o seu trabalho. E para você dar 1h30 para a célula na quinta-feira, é uma luta. É uma luta. Para você dar 2h30 para o culto, é uma luta. Qualquer coisa tira a sua atenção, qualquer coisa tira seu foco. Pastor, uma dor de cabeça, começou uma dor de cabeça. Estou com dor de cabeça, não vou para o culto. Mas se é no trabalho, dor de cabeça, paracetamol, vai para o culto, vai para o trabalho.
Se é para a escola, cabeça está a doer, parece que está mole. Vai para a escola. Agora, por que você não pode vir para a igreja? Aqui Deus vai te curar. Escuta, congregar é importante. Ontem nós estávamos a evangelizar, encontramos alguém. O Mauro encontrou alguém. Falou, eu sou crente. Eu sou. Mas não preciso estar, não estou em nenhuma igreja, não preciso estar na igreja. Eu sou crente na minha casa. Que legal. Diga para alguém, você precisa congregar. Diga, congregar é uma bênção. Irmãos, eu sei que tem irmãos que nos assistem online, graças a Deus por isso, tá assistindo. Mas acredita em mim, não é a mesma coisa. Você pode pegar essa pregação e ouvir na sua casa, depois não é a mesma coisa. É diferente. Estar aqui é diferente. Tem um ambiente, tem glória a Deus, tem aleluia. É diferente, não é a mesma coisa. Então, desiste de ser crente sozinho em casa. Domingo é o primeiro dia da semana. Você precisa dar. Escuta, o primeiro é para Deus. É o princípio das primícias. O primeiro minuto do dia é para Deus. Primeira hora do dia é para Deus. Primeiro dia da semana é para Deus. Você está dando o primeiro para Deus. Eu gosto de um meme que tem por aí. Ontem eu procurei, eu queria pôr no capítulo, mas não achei. Tem um de uma senhora vestida com um chapéu, com roupa para sair, aí sair para a igreja falar alguma coisa tipo: se você não vai para a igreja, estou a pedir sair, quero fechar a porta. É assim que deve ser. Pastor, chegou visita. Domingo não é dia de visitar de manhã. Vamos para a igreja então. Eu vou para a igreja domingo. Chegou visita na minha casa. Casa é minha, as regras são minhas. Então vamos para o culto junto, depois vamos voltar. Simples. Não vou mudar minha rotina. Domingo é dia de igreja. Qualquer visita que chegar na minha casa, domingo, eu não vou ficar a fazer sala para ele. Ou vamos para a igreja ou vai ficar assistir TV, mas eu vou para a igreja. É simples. Vamos juntos. Por fim, pacto da conquista. Mateus 28 diz que para nós irmos e fazer. Temos que fazer discípulos juntos. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? E essa semana você tem a oportunidade de pregar para alguém e convidar para o culto milagroso semana que vem. Aleluia! E você que está aqui na igreja, tem vindo, glória a Deus pela sua vida, somos gratos pela sua vida. Mas se você ainda não está numa célula, nos procure. Queremos encaixar você numa célula. Para que você possa ter essa vida de corpo juntamente conosco. Posso ouvir um aleluia? Se coloca de pé, por gentileza.